Agora é o seguinte, nosso assunto é dieta. No Brasil, isso é porque eu vou falar de Brasil, mas se eu for falar de mundo, o número é ainda maior. Mas estima-se que 1 em cada 5 pessoas está acima do peso. Quando eu falo disso, eu fico pensando, gente, até outro dia o Brasil era um país de gente saudável, gente magra. A gente ia para os Estados Unidos e ficava horrorizado com o tamanho dos americanos. E olha aí como é que está a situação. 1 em cada 5 acima do peso. A obesidade já é considerada uma epidemia. Você lembra que ontem a gente falou que era epidemia? Epidemia é quando tem muita gente com a mesma doença e essa doença pode gerar óbito. A obesidade pode gerar óbito. Eu gosto de falar tudo isso porque eu sei que talvez você esteja obesa. E eu entendo, e a gente vai falar sobre a sua dificuldade de perder peso. E às vezes você fala assim, isso é gordofobia. Não, eu acho que você tem que se amar como você é, mas lembrar que você é responsável pelo seu corpo. Que isso é presente de Deus, para você cuidar da melhor forma possível, tá certo? Então hoje a gente vai entender o que é que acontece, qual a importância da gente manter uma dieta adequada e controlar o peso e entender por que poucas pessoas conseguem emagrecer com facilidade e outras começam e desistem pelo caminho e outras têm dificuldade de ganhar peso, gente, porque existe isso também. As pessoas que precisam ganhar peso, precisam ganhar massa magra, músculo e não conseguem de jeito nenhum. Quem vai conversar hoje com a gente é um especialista nesse assunto. Ele é endocrinologista, referência em emagrecimento e longevidade, Dr. Derek Camargo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cláudia. Muito obrigada em estar aqui com a gente. Senta aí que você já conhece o caminho. A gente tentar entender o que é que acontece, né? Porque tem gente que eu até invejo um pouquinho e fala assim, você fala, como você emagreceu? É que eu tive um problema, aí fica magra rapidinho, né? E tem gente que, de pensar, engorda muito. Exatamente. A gente tem que pensar que não está ligado só com a dieta, né? Algumas pessoas têm muita facilidade em emagrecer, então elas vão acabar comendo um pouquinho menos, já emagrece rapidinho, isso por conta do metabolismo. Então, o metabolismo tem que estar acertado também. Aí conta tudo. Vitaminas, minerais, principalmente hormônios. As pessoas acima de 40 anos já começaram a perder hormônio anualmente. 1 a 1,5% da produção natural a gente vai perdendo anualmente. Então, a partir dos 30 anos, se você não está regulado com os hormônios também, próximo da menopausa, as mulheres, aí vai ter mais dificuldade de emagrecer. Assim, é impressionante, né, essa questão da menopausa. Eu estava olhando outro dia os meus exames e é assim, gente, é de um ano para o outro, o meu estradiol que estava lá em cima faz assim, ó, piu. Cai rapidinho. Cai, mas assim, é uma coisa brutal. Aí, para quem pode, a importância da reposição hormonal no caso do hormônio feminino, né? Mas existem outros hormônios ligados ao emagrecimento, né, Exato. doutor? Aí a gente pode pensar também, estradiol é um deles, progesterona também ajuda, mas principalmente testosterona, GH. GH é um hormônio importantíssimo para quem está pensando em emagrecimento, né? Ele acaba usando um pouco mais de gordura como substrato de energia. Então, o seu corpo precisa de energia, quando o seu GH está em níveis bons, ele acaba queimando mais gordura, então você consegue emagrecer um pouco mais. Lembrando que emagrecer significa perder gordura, não peso, né? Às vezes a pessoa mantém o mesmo peso porque está ganhando massa muscular, está ganhando músculo, está treinando e acaba perdendo mais gordura, então essa pessoa emagreceu. Então, esses hormônios estão diretamente ligados. Testosterona, GH, estradiol também, estriol, progesterona, mas principalmente testosterona e GH. Eles são os principais aí. Agora, é interessante, GH, até pouco tempo atrás, as pessoas ficavam de cabelo em pé, falavam, não toma isso que vai dar câncer. Exato. Mudou? Temos outras pesquisas? Chegaram novas pesquisas? Há 10 anos, mais ou menos, a gente já tem pesquisas que o uso de GH é muito seguro, claro que em doses corretas, acompanhado com um médico, e o GH é um dos hormônios mais seguros e melhores que a gente tem para usar para o emagrecimento. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, tem que pensar no GH, tem que pensar na testosterona, que vai aumentar seu metabolismo também, porque quando você pensa, é só parar de comer para emagrecer? Não, às vezes a pessoa para de comer, mas ela não emagrece, ela só mantém o peso, né? Por quê? Porque o metabolismo está lento. A gente vai lá e levanta um pouquinho esse metabolismo, reposições hormonais, de vitaminas, esse metabolismo fica alto dela, começa a emagrecer mais rápido. Agora, e o contrário? Tem gente que tem muita dificuldade e eu vejo que é sofrimento também, porque não conseguem ganhar massa magra e na menopausa vem um risco maior ainda de osteoporose, né? Exatamente. O que faz? Nesse caso, as pessoas que têm a osteoporose principalmente, é a perda dos hormônios que diminui a absorção de cálcio
né? Então, a mulher na menopausa, ela precisa se conscientizar que ou ela vai fazer reposição hormonal, ou ela vai tentar cuidar principalmente desses efeitos colaterais, o fogacho mesmo, aquele calorão que dá, aqueles relampejos de hormônio. Mas quando a mulher faz a menopausa, ela tem uma falência ovariana total. Os ovários param de funcionar e param de secretar hormônio. E aí, se ela não partir para a reposição hormonal ou tentar pelo menos amenizar isso, ela vai sofrer, vai sentir os efeitos. E aí os efeitos são catastróficos, né? A gente tem dificuldade de ganhar massa muscular, dificuldade de perder peso, e começa a acumular gordura, dificuldade de absorver o cálcio. E aí entra a osteoporose, começa com uma osteopenia, depois a osteoporose, e aí o fator de fraturas, principalmente, aumenta muito esse risco de fratura. Então, ela tem que se conscientizar disso e tentar buscar ajuda. Se não for fazer reposição hormonal, pelo menos fitoterápicos, alguma coisa que ajude nesses calores e nesses sintomas. E aí vem a libido também, né? Libido, diminuição de lubrificação na hora do ato sexual. Então, isso tudo afeta muito a saúde da mulher. Então, ela tem que procurar ajuda, com certeza. Tá vendo só? Assunto introduzido, mas a minha intenção aqui é te ajudar. E eu não quero ficar falando de coisas que são óbvias, porque hoje a gente abre a internet e a gente vê lá um monte de informação. Eu quero que você participe. 11 9 50 45 18 40. A Vila Neide disse: tenho 42 anos e tenho perdido muita massa muscular desde o início da menopausa. Também sou paciente oncológica e não consigo ganhar peso. Dicas práticas para Vila Neide. Primeira coisa de tudo, já entrou na menopausa, né? Com 42 anos ainda, nova. Primeira coisa que ela tem que fazer é regular vitaminas, minerais e hormônios. A gente perde hormônio, a gente perde também a capacidade de absorver todas essas vitaminas e minerais. E aí, como é que a gente ganha massa muscular? Treinamento, aumento de ingesta de proteína e principalmente hormônios. Se você não tem hormônio, você vai ter dificuldade de ganhar massa muscular. Como ela é paciente oncológica, como é que é essa relação dela com os hormônios? Primeira coisa primeiro ter alta da oncologia, só para não atrapalhar o tratamento oncológico. Terminou o tratamento oncológico, acabou? Tá tudo liberado? Tá. Vamos começar a reposição hormonal, ver quais os hormônios a gente pode usar. É isso que eu ia te perguntar, porque tem alguns que ela não pode. Alguns não pode, depende, que a gente não sabe qual que é o tratamento que ela está fazendo, mas se é de mama, câncer de colo de útero, outra coisa. Mas liberou o tratamento da oncologia, já podemos iniciar o tratamento, e aí com hormônios específicos e sempre bioidênticos. Tá. Você falou de exercício físico, na verdade, para ganho de massa muscular, que tipo? Sempre hipertrofia, sempre musculação mesmo. Ou então, no máximo, fazer um funcional, que é aquele treino que você carrega um pouco de peso, mas também corre um pouquinho e tal. Mas o principal para ganho de massa muscular é hipertrofia, é carregar peso mesmo, musculação. É com carga, gente, musculação, com um profissional te orientando, obviamente, para você não se machucar. Próxima pergunta, então, é da Cristiane Aragão, Imperatriz Maranhão. Estou com 50 anos e mesmo fazendo exercícios, está difícil perder peso. Dá para emagrecer nessa idade? Nossa, dá para emagrecer muito, dá para ela voltar a ter o corpo que ela tinha com 20 anos de idade. O que acontece principalmente com 50 anos, aí você vê como está tudo muito ligado com o hormônio, né? A gente começa a perder os hormônios praticamente, aí a mulher ela já deve provavelmente estar na menopausa, ou início da menopausa aí. Então, ela precisa regular todo o metabolismo dela. Se não tiver com metabolismo bom, também tem dificuldade de emagrecer. A gente falou aquela hora, para de comer, beleza, diminui a ingesta de calorias para emagrecer. Aí só mantém o peso, se o metabolismo está baixo. Levanta o metabolismo e aí emagrece de vez. Como é que levanta esse metabolismo? Posições, vitaminas, minerais e hormônios, sempre. Vitaminas, minerais e hormônios. Exatamente. E principalmente, como você disse, testosterona, GH. Aí entrou na menopausa, tem que ver como está estradiol, estriol e progesterona, que são os hormônios femininos importantes aí para a gente fazer essa reposição. E os hormônios tiroidianos? Porque eu me lembro que eu engordei bastante por conta do hipotiroidismo antes de equilibrar. Sim, também. Ele manda no nosso metabolismo. Ele é um de praxe que a gente tem que regular, que são os hormônios tiroidianos, T4, T4 livre, T3, T3 livre, o próprio TSH também. Ele tem que estar em níveis adequados para a pessoa ter um metabolismo alto. Se ela não tiver com esse metabolismo alto, ela não vai conseguir emagrecer também. Aceleradores que a gente ouve aqui, as nutris falando de metabolismo, tipo gengibre, pimenta, canela, isso é mito ou verdade? Funciona? Não, é verdade, é legal, é bacana, mas é uma ponta aí do iceberg, né? Tem que ter todo um conjunto, a pessoa tem que fazer exercício, tem que estar com os hormônios regulados, tem que estar com uma dieta legal também, e aí eles entram para ajudar. Café, alho, tem muita coisa aí, pimenta, que ajuda a acelerar o metabolismo. Tá pensando que ia ficar moleza depois que a gente ficasse mais velha? A gente tem que um mundo de coisa, até câncer, tem que tudo isso.
Não para não. E ainda bem, né, gente? Que a gente quer continuar vivendo e vivendo cada vez melhor. Próxima pergunta na tela é da Célia Santos. Quais os alimentos mais adequados para a dieta na menopausa? A gente não tem um alimento específico para dieta na menopausa. Se a pessoa está querendo ganhar mais massa muscular, principalmente colocar mais proteína na dieta. Sempre aumentar a proteína. A proteína é como se fosse aí, o tijolinho da casa para o ganho de massa muscular. Então, tem que aumentar a proteína. Se a pessoa quer emagrecer, ela tem que ficar em déficit calórico, que seria o quê? Comer menos do que ela gasta durante o dia. Então, se ela gasta, por exemplo, 2.000 calorias por dia, esse é o metabolismo dela. Ela tem que comer um pouquinho menos para poder perder peso também, regulando o metabolismo e tudo mais. Mas na dieta, ganho de massa, aumentar a proteína, quer perder gordura, perder peso, tem que diminuir um pouquinho as calorias que está ingerindo. Não tem jeito, né? Tem que fazer uma dieta mais específica, mas basicamente é isso aí. Show. Próxima pergunta é da Solange, de Fortaleza, Ceará. Quais as dicas do doutor para a manutenção do peso ideal? Boa, para nem engordar e nem emagrecer, se manter. Ótima pergunta. Primeira coisa, exercícios físicos regulares. Então, sair do sedentarismo. Segunda coisa, alimentação balanceada. Principalmente comer mais comidas de verdade, que a gente só descasca, comidas de verdade que não fica desembrulhando, tipo industrializados. E a outra coisa que é importantíssima, que ajuda na secreção dos hormônios, dormir bem. Então tem que ter uma noite de sono de qualidade. Eu sempre falo isso, e aí eu sei que às vezes você fala assim, mas depois que eu entrei na menopausa eu não durmo bem. Então, precisa cuidar, precisa fazer higiene do sono. A partir das 6 da tarde, na minha casa já é tudo meia luz, evitar agitação, bebida alcoólica de jeito nenhum, café, aqueles refrigerantes à base de cola também que são cheios de cafeína, também bom evitar. E uma coisa que eu fiz, doutor, eu dou sempre essa dica quando eu faço minhas lives no Instagram, é colocar luzinha, colocar fita isolante nas luzinhas do quarto, se você tem televisão no quarto. Porque aquela luzinha da internet ou da internet, ou da net, o que seja, é um horror, né? Então, um deita, aí o outro vai lá e vai escondendo com a fitinha preta isolante, que não fica feio, não aparece, ninguém vai perceber que você colocou aquilo ali, mas vai ficar o quarto escurinho. E eu, particularmente, gosto e amo a melatonina. E agora está liberada no Brasil, né? Exatamente. A gente já consegue manipular já há alguns anos, agora liberou mesmo. Então a melatonina ajuda muito, é um hormônio específico do sono, vai ajudar nessa indução do sono pra gente. Então é um suplemento maravilhoso. Eu gosto muito, uso bastante. E aí, dormindo bem, a gente consegue manter aí o peso. Os níveis, exatamente. Só não pode chutar o pau da barraca, né? Quando a gente não quer engordar e nem emagrecer, a gente pode chutar o pau da barraca, que eu digo assim, comer mesmo, sobremesa, repetir. Quantas vezes por semana? Uma vez por semana, vai. Só uma? Uma vez por semana tá tá bom. legal. É bom saber, pelo menos uma vez a gente pode, Aquela né? bem liberadora. Isso, mesmo. uma liberadona. Uma que você sai da mesa e fala, nossa, hoje eu comi feito... eu comi. Então tá bom. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É da Marisa Rodrigues, de São José do Rio Preto. Tenho hipertiroidismo e emagreci quase 12 quilos. A endócrino disse que perdi massa magra. Posso recuperar só com alimentação e exercícios? Dá para recuperar com alimentação e exercícios, mas nesse caso, ela tem uma tireoide que trabalha muito, é muito acelerada. Então, tem duas coisas que a gente tem que fazer. Tentar regular essa tireoide o quanto antes, ou se não tiver jeito de regular essa tireoide só com medicações, partir para queimar essa tireoide e ela começar a ficar hipotireoideia. Então, ela vai para o hipotireoidismo, que daí é mais fácil de controlar. Por quê? Hipertireoidismo, a gente entra em risco cardiovascular. Então, se está de difícil controle, está perdendo muito peso, a gente tem que entrar com um procedimento, que a gente chama de queimar a tireoide, para fazer ela voltar a parar de funcionar. E aí a gente vai lá e suplementa com os próprios hormônios tireoidianos mesmo. Porque se ela está com esse hipertireoidismo e emagreceu tanto, provavelmente ela já deve estar com risco cardiovascular se ela não está conseguindo controlar. Então aí é muito mais perigoso do que propriamente o peso. Mas regulando a tireoide, se não der, faz esse procedimento e aí a alimentação... Essa queima da glândula é com laser? Não, é com uma medicação, na verdade. É com a medicação? É uma medicação. É uma medicação específica, eles vão lá, fazem a queima e aí a tireoide para de funcionar. E a pessoa fica com hipotireoidismo. Aí vai ficar como eu, tomando Synthroid, o Purão, o Tirox. E daí fica mais fácil de controlar. E a pessoa sai de risco cardiovascular, sai de risco de vida. E aí é muito mais tranquilo, né? Ajusta a tireoide, alimentação e exercício e vamos embora. E vida normal. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, porque às vezes eu ouço muita gente falando assim, eu queria mesmo era ter hipertiroidismo para ficar magra, só que o risco cardíaco é grande, ninguém quer morrer de infarto, né? Então, não. Vamos tentar manter tudo equilibrado. Exatamente. Olha, estou conversando com um excelente médico, depois se você precisar eu vou passar os contatos para você, viu? A Rosângela diz, tenho 56 anos e estou com osteoporose e na menopausa também. Como reverter a perda de massa magra nesse caso? Caminhar e pedalar ajuda?
Ajuda a caminhar e pedalar e ajuda também a suplementação de cálcio, vitamina D, para tentar pelo menos estabilizar essa osteoporose, tentar deixá-la o mais estabilizadinha possível ali para ela não piorar e ficar com risco de fratura, né? Caminhar e pedalar ajuda, alimentação também ajuda, mas ela vai precisar aí repor algumas coisinhas. Fazer o exame de densitometria óssea, aquele que vê qual o grau de osteoporose ou osteopenia que a pessoa está e tentar estabilizar aquilo ali com suplementos. Aí cálcio, vitamina D, vitamina K2 ajuda bastante. Então, conversar com o médico dela, fazer essa estabilização aí dessa osteoporose e aí pedalar, caminhar, fazer musculação, isso tudo vai ajudar bastante. Isso que eu te perguntar, quando a pessoa já está com osteoporose, quer dizer, ela está com osso poroso, ela pode fazer musculação de hipertrofia? Depende do estágio que ela está na osteoporose, mas principalmente tentar fazer essa suplementação vem para ela diminuir, para ela estabilizar o máximo possível e não piorar essa osteoporose, porque ela pode piorar tanto que ela corre risco de fratura até andando, né? Pois é, porque a gente às vezes fala, né, a pessoa caiu e fraturou o fêmur, mas às vezes é o contrário, né? A pessoa está com osteoporose, ela cai porque fraturou o fêmur sozinho por conta da osteoporose. Geralmente é assim, fratura e aí cai. Exatamente. Bom, Dr. Derek Camargo, bom papo, né, gente? Pode ter certeza que ele volta rápido, tá? É derekcamargo.com.br, no Face, no Instagram, Dr. Derek Camargo. O telefone de contato é o 119 4564 6108. 119 4564 6108. Muito obrigada. Parabéns pela família linda. Dr. Derek acabou de ter uma bebezinha linda, mas já tem um filho maravilhoso. Como é que eles chamam? O Theo e a Tayla. Theo e Tayla. Olha que coisa mais maravilhosa. Que Deus abençoe abundantemente. Obrigado. Um beijo na sua esposa também. Valeu. Tá Adorei bom? estar aqui. Obrigado. Muito obrigada.